Meus queridos, meus amados, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Aqui eu, pastor Walter Bastos, e atrás da câmera nosso irmão presbítero Diego, com muita alegria, fazendo a gravação de mais uma mensagem, a transmissão de mais uma mensagem digital para vocês. E cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus e oramos para que o bom Deus possa estar abençoando você, tua família, o teu lar, de uma forma muito especial. Nós podemos sentir que estamos já seguindo para a finalização dessa terrível pandemia, desse terrível juízo que tem varrido a face da terra. E como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é bom para nós, misericordioso, é bom porque Ele pratica atos de bondade. E Ele está comigo, está com você aí, e a sua bondade dura para sempre. Nós vamos orar ao Senhor Deus agora para dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre mutualidade, a ferramenta da comunhão. Hoje, na lição de número 10, a mútua saudação é encorajadora. Então vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te adorar e glorificar pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estudar a tua palavra, de estar mais uma vez pensando no tema da mutualidade. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, essa explanação e o entendimento desta palavra no coração de todos os irmãos que estão do outro lado. Em nome de Jesus e a todos quanto chegar essa mensagem, que assim seja, ó Deus, em nome de Cristo, que a tua bênção esteja conosco. Continua, Senhor Deus, cercando-nos com o teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria, com o teu livramento, com a tua provisão, com a tua direção. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados, nós estamos transmitindo essa live todas as terças-feiras a partir das 20 horas, mas nós congregamos na Igreja do Brasil para Cristo, aqui em Mogi das Cruzes, no bairro que nós chamamos de Alto do Guaianazes, mas o endereço é na rua Newton Alves dos Anjos, 213, na Vila São Sebastião, ali perto do Alto do Ipiranga. É ali que nós estamos, tá? Todas as terças-feiras, a transmissão online pelo YouTube, você assiste também pelo Facebook, e essa transmissão permite você conferir, estudar aí conosco a mutualidade, tá certo? Às quintas-feiras, na nossa igreja, nós temos um culto de oração, que nós chamamos de culto da fé. Nosso pastor, o pastor Fábio Gama, está na direção da nossa igreja ali, e nós louvamos a Deus pela vida dele, e também da sua família. E o nosso pastor presidente aqui da região de Mogi das Cruzes é o pastor Roger Moreira de Paula. Que o Senhor abençoe ele, sua esposa Silvana e seus filhos todos. Na verdade, o Mateus e também a Rebeca. Louvamos a Deus pela sua audição, pela sua participação conosco. Pode dar um like, pode compartilhar com outras pessoas, que vai dar tempo. Estamos na lição número 10, lembrando mais uma vez que estudamos esta revista, Mutualidade, o relacionamento interpessoal fundamentado no amor ágape. Vai aprofundar a comunhão entre os irmãos. Mutualidade vem daquela expressão uns aos outros que aparece nas Escrituras, tá certo? São basicamente 60 versículos que trata de uns aos outros na Bíblia. Eles são resumidos em 25, porque uma boa parte são repetidos. E esses 25 são estudados todos nessa revista. Essa é uma revista de escola bíblica da editora UBPC, mas que já está esgotada. Então eu transformei, por ser o autor da revista, transformei numa apostila revisada, mas é no formato de apostila e é mais barato para você adquirir se desejar. Nós estamos na página aqui 33, capítulo 10, a mútua saudação é encorajadora. O texto diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. 2 Coríntios 13, versículo 12. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum
de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui está o texto de Hebreus 3, versículo 13. Que coisa interessante, né? Ele fala sobre exortai-vos mutuamente. Então a gente vai estudar dois textos de uns aos outros aqui, um falando sobre a ordem de saudarmos uns aos outros e a ordem de exortar uns aos outros. Tá certo? Então nós criamos um estudo com duas mutualidades, podemos assim dizer, e demos o título de A Saudação é Encorajadora. Um velho e conhecido adágio popular diz que quem não se comunica se trumbica. Se trumbicar é o mesmo se dar mal. A comunhão entre os irmãos fica prejudicada quando a comunicação inexiste ou é deficitária. Essa comunicação vai desde um simples olhar até um bate-papo mais demorado. A mútua saudação é um excelente ponto de partida para começar um diálogo, para aprofundar um relacionamento interpessoal. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos ser pessoas simpáticas, que a empatia deve partir de nós. Não devemos esperar o outro ser simpático conosco na hora de cumprimentarmos, né, uns aos outros. Há muita gente desencorajada no mundo, por isso tem crescido o número de pessoas viciadas e até mesmo de suicídio. Uma saudação calorosa quebra o gelo e permite nos aproximar mais um do outro. A evangelização dos perdidos logra mais resultado se nos relacionarmos com eles e pode ter livre curso se reaprendermos até alguns bons hábitos interpessoais, como o de cumprimentar uns aos outros pela manhã com um cordial bom dia. Muito bom dia, vizinho. Tenha um dia feliz, Deus abençoe o seu dia. Portanto, a saudação amistosa aproxima as pessoas e abre portas para o aprofundamento da comunhão entre os irmãos. Sempre existe aquelas pessoas mais, digamos assim, travadas, né? Aquelas pessoas mais introvertidas. Mas Jesus está dizendo com essa palavra que eu e você precisamos ser o quebra-gelo, aquele que vai abrir as oportunidades de relacionamento por meio do cumprimento, né? Do cumprimento amistoso, simpático. Tá certo? Então vamos pensar aqui nessa mútua saudação como um mandamento. Quando Paulo finaliza a primeira e a segunda carta que enviou aos irmãos lá de Corinto, inseriu o seguinte mandamento: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Olha que coisa. O verbo saudar pode ser descrito como cumprimentar, aclamar com gestos e palavras, alegrar-se de ver ou de estar perto. Olha que interessante. A palavra saudação é definida como felicitações, demonstração de amizade ou mesmo de respeito. Esse seria o sentido da palavra saudação. Então, no verbo aspazomai, o verbo grego aspazomai, que é traduzido para nós como saudar, também pode ser despedir-se ou mesmo uma forma carinhosa de se dirigir a alguém. Jesus fala da saudação como uma maneira de gostar ou de querer bem ao outro quando adverte seus discípulos a fazer o seguinte: e se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Mateus 5, verso 47. O
que Jesus está querendo dizer? Que nós não temos dificuldade de cumprimentar os irmãos, às vezes nós temos, na igreja, não é? Aquelas pessoas mais mal resolvidas, digamos assim, que ficam lá nos seus cantos, empurrados com seus próprios problemas, não conseguem olhar para um nem para outro. Mas o que Jesus está querendo dizer é que às vezes a gente tem facilidade para cumprimentar as pessoas com quem a gente se relaciona, com nossos filhos, com nossos cônjuges, nossos parentes mais próximos. Mas ele diz, isso até os gentios fazem, até os pagãos, até os mais depravados fazem isso. Se vocês não estão fazendo nada melhor do que eles, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que a gente tem que superar esse padrão do mundo, no aspecto de sermos pessoas amistosas, de sermos pessoas agradáveis, simpáticas com os outros. Portanto, saudar como um mandamento divino tem a ver com o dever de sermos mais simpáticos com o próximo. Desde que nós saímos de casa e cumprimentamos cordialmente uns aos outros, por exemplo, na rua, no supermercado, na fila do banco, até quando damos as boas-vindas aos irmãos e visitantes na igreja, ou mesmo em nosso pequeno grupo de relacionamento, né? Esse simples detalhe pode determinar o que vai acontecer na vida do outro durante o dia. Também o que pode acontecer no desenrolar da nossa reunião familiar, no grupo familiar. Então, ser simpático com as pessoas é um mandamento, certo? Você cumprimentar, ser educado, não ficar só esperando que venha de lá para cá, mas daqui para lá. Jesus está dizendo que venha partir daqui para lá. A maneira como o visitante é recebido na igreja ou em nosso lar, no pequeno grupo, vai determinar a sua volta ou não. Sabe quando uma pessoa vem a primeira vez no nosso pequeno grupo, ou mesmo na nossa igreja, a forma como essa pessoa for recebida determinará se ela volta ou não. Toda pessoa não crente está em permanente estado de alerta, está sempre em estado de atenção, quando vem à nossa igreja ou mesmo a uma reunião familiar. Só se for possível, ela vai querer sentar-se no último banco. Também não quer ser apresentado nem ter qualquer participação na reunião. Portanto, se for recebido com educação, o amor ficará mais à vontade e pelo menos 50% de chance de voltar na próxima reunião. Então, meus irmãos, a pessoa ficará mais à vontade e o amor de Deus vai fluir de uma forma, vamos dizer assim, mais espontânea, se nós soubermos receber as pessoas com educação e contato, sem expô-la, sem envergonhá-la de alguma forma, tá certo? É verdade que há irmãos vocacionados por Deus para recepcionar pessoas na entrada da igreja. É verdade, a gente tem que colocar essas pessoas, porque aqueles irmãos mais carrancudos servem para outras coisas, não servem para ficar na frente da igreja, não. Nem para serem recepcionistas. Tem que ser aquelas pessoas alegres, simpáticas, para cima, não é verdade? Todo mundo se sente atraído por essas pessoas aí. Então, aquelas pessoas que são naturalmente simpáticas, alegres, elas nos fazem sentir bem melhor e até mesmo bem-vindas à reunião do nosso pequeno grupo ou também do culto na igreja. Mas, independente disso, Deus espera que sejamos receptivos e sempre tenhamos disposição para estabelecer amizade com quem quer que seja, prontos para retribuir um aperto de mão ou um abraço e até mesmo um ósculo santo, se for o caso, Aqui no Brasil nós não temos esse hábito do ósculo santo, mas sabemos que é um costume oriental que está nas Escrituras. Essa aqui é uma questão, vamos dizer assim, histórica.
é uma questão cultural daquela região do mundo, lá do Oriente. Mas não quer dizer que você não pode dar um ósculo no irmão, né? Com muito respeito, na irmã também, nas senhoras principalmente, mas tudo, como diz a Bíblia, com ordem e decência. Tudo isso aí são formas de saudação, né? E a Escritura diz para nós que a saudação é um mandamento mútuo. A palavra ósculo no grego é philema, significa beijo. Olha que interessante. Segundo o dicionário Vini, era um sinal de fraternidade cristã, quer à guisa de saudação ou mesmo de despedida. Então, o nosso beijo nos outros deve ser um ósculo santo. Olha só. Isto é, um cumprimento respeitoso, sem malícia e sem preconceitos, né? Tipo assim, raciais, sociais, culturais, tudo isso daí. Há dados históricos do quarto século que o beijo santo deveria ser praticado apenas entre homem com homem e mulher com mulher. Alguns dados históricos, né? Para, vamos dizer assim, evitar certos constrangimentos e até mesmo a aparência do mal. Não é interessante isso? Nossa saudação costumeira inclui as palavras "a paz do Senhor", que é um reflexo daquilo que temos no coração, né? João capítulo 20, verso 21. Vamos ler o texto que está aqui em João, capítulo de número 20 e verso 21. Quando o Senhor Jesus, então diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus tinha o hábito de cumprimentar os discípulos com a paz. E a gente deseja essa paz dele para todas as pessoas. Para muitos, representa apenas um olá, irmão. Jesus nos manda a saudar com a paz a todas as pessoas. Jesus nos manda saudar com a paz, né? Lá está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Ele diz assim: na casa em que vocês entrar, diga primeiro, paz seja nesta casa. Está lá em Lucas 10, versículo 5. Essa saudação aqui é aquele velho shalom, né? A expressão hebraica shalom, que significa saúde para você, prosperidade, paz para você, né? Mas com o advento do cristianismo, nós também usamos graça e paz, ou mesmo a paz de Deus, que excede todo entendimento. Tudo isso está firmado aqui na palavra de Deus. A verdade é que quando você cumprimenta o outro desejando a paz para ele, essa é uma forma amistosa, uma forma simpática de se aproximar da outra pessoa. Então, a Bíblia ainda nos manda, meus irmãos, para ao mandamento do encorajamento. Se por um lado nós somos ordenados a cumprimentar uns aos outros, a termos essa empatia uns para com os outros, desde quando a gente se encontra com a pessoa de manhã, indo para o trabalho, indo para o mercado, e cumprimentamos na fila do banco, assim Jesus quer que a gente faça uns com os outros. Agora vamos analisar Hebreus 3, versículo 13. É o texto que traz o mandamento de nos encorajarmos mutuamente. Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o verbo grego usado aqui é parakaleo. Parakaleo também pode significar exortar, pode significar chamar ao lado, né? Ou convocar para auxiliar, convidar, apelar, confortar, consolar e também encorajar. Esse é o sentido, né, da palavra do verbo parakaleo.
quando ele diz aqui para nós encorajarmos uns aos outros. Então o verbo encorajar é o mesmo que tornar ousado, animar, incentivar, estimular. Quais ações levantam o ânimo ou fortalecem o outro? Uma palavra sábia, na hora certa, é uma delas. Salomão afirmou: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. E em Jesus Cristo, eu e você podemos ter uma língua de erudito, né? Para que você e eu possamos dizer a palavra boa para o cansado. Olha que coisa interessante. Então, nós podemos encorajar o outro dando uma palavra que levanta, uma palavra que soergue, né? Uma palavra que vem trazer perspectiva para o outro. Talvez Paulo, de todos os apóstolos, foi o que mais passou privações, dificuldades, traições, decepções, de que se tem notícia no Novo Testamento. Talvez tenha sido a pessoa que mais foi atribulada, digamos assim, no cumprimento da sua missão. Foi ele mesmo quem disse: em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, porém não destruídos, como está lá em 2 Coríntios 4, de 8 até o 9. Então a razão disso ele mesmo justifica. Primeiro, para confortarmos aos outros com mais propriedade. Então, às vezes, Deus permite eu e você passarmos por lutas e tribulações e depois ele mesmo cria um modo de nos socorrer, de nos livrar. E aí ele diz: agora, a experiência que você adquiriu, você pode estender para outro, ajudar os outros, confortar com a mesma consolação que você foi consolado. Para desenvolvermos verdadeira confiança em Deus, ele permite que eu e você façamos luta, né? Para aprofundar nossa dependência dele. Portanto, todo mundo passa lutas e, por conseguinte, todos precisam dar e também receber encorajamento. É isso, a vida é um ciclo, né? Um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. Um dia você abraça, outro dia você é abraçado. E estamos ajudando aos outros. É assim que a Escritura diz. E aqui nós temos o mandamento de, depois de sermos simpáticos, de sermos aquelas pessoas, como que diz aqui a palavra, amistosas, nós também devemos ter uma palavra de encorajamento, de levantamento. Às vezes as pessoas precisam ser reerguidas no sentido emocional, né? Porque a Escritura diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo, mas também diz assim: é melhor estar dois do que um. Aí o texto diz: porque se um cair, um levanta o outro. Cair pode ser no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido emocional, são vários sentidos. E aí você está ali perto para dar uma palavra de intercessão, uma palavra de orientação, um conselho, uma admoestação. Exortar ou encorajar é um dom de Deus, porque a Bíblia diz: o que exorta, parakalon, é a mesma palavra grega, faça com dedicação. Um dos líderes da igreja primitiva, conhecido por Barnabé, cujo nome significa filho da exortação, era um verdadeiro especialista no encorajamento. Ele era um encorajador. Ele fez isso muitas vezes. Por exemplo, com um jovem talento chamado Saulo, está lá em Atos capítulo 9, versos 26 e 27. E depois com um outro chamado João Marcos, Atos capítulo 15, verso 36. Mas independente de termos ou não esse dom, Deus espera que exortemos, animemos, consolemos uns aos outros. Esse é um mandamento, certo? Então, se Deus dá a oportunidade de você entrar em contato com pessoas que precisam de encorajamento, é isso mesmo que Ele espera que você faça. Que você dê uma palavra, que você esteja ali do lado da pessoa para soerguê-la. Quem exorta ou encoraja regularmente é especialista no que faz. Mas o Espírito Santo pode usar qualquer um de nós
que tivemos boa vontade e disposição necessária para animar, para advertir, para incentivar, também para confortar outras pessoas. Isso pode ter lugar por meio de um conselho, por meio de uma visita amigável, né? Por meio de uma mensagem de WhatsApp. Uma mensagem de WhatsApp que você manda para a pessoa dizendo: ó, estou orando por você, estive pensando no seu caso, Deus proverá, não há nada difícil para Deus. Uma mensagem de encorajamento, sabe? Até mesmo um presente inteligente, né? Você pode doar para a pessoa um CD bem interessante, mesmo um bom livro, algo que vai ser útil para erguer o moral, para erguer a fé daquela pessoa. Quem encoraja precisa estar em comunhão com Deus, pois em última análise é dele que vem a palavra certeira, que vai despertar a fé, que produz ânimo e também o desejo de voltar à luta. Eu lembro agora das palavras que Deus dirigiu para o patriarca Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, quando o Senhor Deus dá uma palavra para ele. Vou ler para vocês, é bem interessante esse texto, aqui no livro de Josué, capítulo 1, quando o patriarca Josué foi escolhido para substituir Moisés, e ele estava visivelmente perturbado, visivelmente ansioso, preocupado e triste. Mas aí o Senhor Deus, que é o maior encorajador que existe, disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O salmista Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, a presença de Deus é por si só encorajadora. E nós vamos agora para a nossa terceira e última parte daqui do estudo número 10. Estamos, lembrando os irmãos, fazendo um estudo nesse trabalho, né? Nesse livro, Mutualidade. Estamos na lição número 10. A mútua saudação é encorajadora. E o terceiro ponto diz: a boa comunicação ocorre quando as vias estão desobstruídas, as vias de comunicação estão livres. É nesse momento que abrimos o coração, não apenas a boca, e os ouvidos para uma boa conversa com alguém que inspira confiança. É difícil iniciarmos diálogo com quem está emburrado ou deprimido. Mas um gesto cordial, gentil, afetuoso, sincero, pode mudar tudo. Comunicamos amor, carinho, atenção, respeito, quando cumprimentamos uns aos outros com alegria e espontaneidade. É verdade, isso quebra o gelo e abre as portas, né, para aproximarmos ou começarmos uma amizade. O salmista escreveu: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nos versos seguintes, ele aponta dois resultados dessa união. Primeiro, nossa comunhão agrada a Deus, como o cheiro de uma boa fragrância nos agrada também. Verdade. O cheiro de uma boa fragrância, mas que cheiro bom, que cheiro delicioso. Ele está dizendo: essa união entre nós agrada a Deus como um cheiro suave agrada a eu e você. Segundo, o Senhor derrama as suas bênçãos como forma de aprovar o que fazemos. É a segunda verdade que está no Salmo 133. É nessa união que Deus derrama a sua bênção. Portanto, ao desenvolvermos amizade e apoio mútuo, isso é clara evidência de que estamos na direção certa da vida. Meus amados, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele pega do versículo do 1º ao 4º mandamento, diz assim:
que o primeiro ao quarto mandamento da lei de Deus é o relacionamento do homem com Deus, né? Não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem de escultura. Então esses são os 4 primeiros mandamentos. Fala do relacionamento do homem a Deus, do amor do homem para Deus. Então Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como a gente demonstra amor para Deus? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, cumprindo a sua vontade. É assim. João 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você demonstra amor para Deus obedecendo sua palavra. Mas a segunda parte dos 10 mandamentos é do sexto, melhor, do 5º ao 10º mandamento. Dos 6 últimos mandamentos. E os 6 últimos mandamentos fala do amor do homem pelo homem, do próximo, do amor pelo próximo. Porque ele diz: não matarás, ele diz: não levantarás falso testemunho, ele diz: não cobiçarás as coisas do próximo. Então você observa isso, que Jesus resumiu muito bem esses 6 últimos mandamentos falando de amar o próximo. E nós amamos o próximo, meus amados, servindo-o. Nós amamos o próximo, ajudando-o. E é assim que você demonstra amor. E você demonstra amor também através dos gestos corteses, através da sua palavra de encorajamento, né? É isso. Como vimos, é ruim ser ignorado ou desprezado por outra pessoa. Veja-se em conta, ouvimos de irmãos que foram esquecidos ou deixados de lado na despedida do culto. A Bíblia fala de cristãos que são débeis na fé. Romanos 14, versículo 1. Fracos na fé. Que são como criancinhas em Cristo. Eles são como crentes carnais, diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, 1. São pessoas que precisam de maiores cuidados. Romanos capítulo 15, de 1 a 3. E que um simples descuido de nossa parte, por exemplo, de deixar de cumprimentá-los, poderá levá-los a abandonar os caminhos do Senhor. Tal é a imaturidade desses irmãos, né? A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. O homem espiritual sempre vai pensar uma coisa boa antes de uma coisa ruim. Não é interessante? É isso que acontece. Então, meus amados, mas o carnal, o crente menino na fé, não é dessa forma. Ele sempre tem alguma coisa ruim na sua alma e precisa de nós temos uma atenção maior para eles. Basicamente, só há uma situação que não devemos saudar alguém. O texto diz, segundo de João, capítulo 1, verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, nem o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Neste caso, uma simples saudação poderá servir de encorajamento para os adeptos de seitas continuarem seu nefasto trabalho. Por outro lado, deixar de cumprimentar um irmão, segundo Tiago, pode soar como discriminação ou acepção de pessoas. Não estou dizendo com isso que você deve ser grosso com os adeptos das seitas. Não, você não deve ser condescendente, né? Continua fazendo o seu trabalho por aí de evangelização. Ele não está fazendo um trabalho de evangelização, ele está semeando joio. Mas você não precisa ser mal educado com eles, né? Se eles te cumprimentarem, você também cumprimente a eles. Mas não quer dizer que você vai dar apoio para o trabalho errado que eles estão fazendo de espalhar a heresia. É interessante observarmos como Paulo era afetuoso no trato com os crentes de Tessalônica. Ele fala assim, tornamo-nos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. 1 Tessalonicenses 5, 2, 7. Essa expressão tem a ver com o calor humano. Portanto, até para exortar, consolar ou encorajar os outros,
é preciso certa dose de calor humano. Especialistas afirmam que uma pessoa precisa de pelo menos 4 abraços por dia para manter o seu equilíbrio emocional. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso são efeitos psicológicos que a gente não sabe que existe. Apesar que agora, na pandemia, nós não podemos ficar abraçando as pessoas, temos que manter uma distância. Mas isso logo, logo vai passar, viu? Então, quero concluir com vocês aqui essa reflexão, dizendo assim, ó, saudar e encorajar são mais 2 atitudes da mutualidade cristã. A igreja, ou o nosso pequeno grupo, é o espaço ideal para aprofundarmos relacionamentos e a base dessas relações interpessoais deve ser sempre o amor. Porque Jesus fala disso em João 13, 34 e 35, que ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E se tiverdes amor uns para com os outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, a divisa do cristão é o amor. Portanto, mutualidade é o mesmo que de cá para lá e de lá para cá. Um caminho de mão dupla. Aprendamos a exercitar a saudação mútua, como foi falado aqui, sobretudo entre os não crentes, que é uma forma de nós nos aproximarmos deles. Uma pessoa simpática é bem-vinda em qualquer lugar. Será mais fácil encorajar alguém depois que conquistarmos o seu respeito e também a sua atenção. Um aperto de mão ou mesmo um abraço pode significar para o outro um sinal de pode contar comigo. Tá certo, queridos? Então, oremos ao Senhor para que Deus nos ajude a sermos aquele elo de ligação, aquele elo de comunhão que precisa haver na igreja e também nas pessoas que estão tão desencorajadas nesse mundo. Oramos ao Senhor. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor perdão, porque às vezes temos estado tão preocupados com nossos próprios problemas que não exercitamos essa simpatia que o Senhor fala conosco aqui, né? Não exercitamos esse comportamento amistoso que a Tua Palavra nos ensina a manter. Nos ajude, Senhor, a espalhar o Teu amor através do nosso comportamento amigável, através do nosso comportamento dócil com as pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo tem problemas, mas nós conseguimos vencer nossos problemas pensando não apenas em nós mesmos, mas também nos outros. Senhor Deus, ajuda-nos a ser esse elo de comunhão, esse elo de fraternidade, de amistosidade entre as pessoas. Abençoa nossos pequenos grupos, Senhor Deus, e nossa igreja local. Em nome de Cristo pedimos amém e amém. Então, meus amados, essa lição número 10, eu, pastor Walter Bastos, e se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos. Não deixe de dar uma curtida e compartilhar para os seus amigos. Até então, a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.